E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar para vocês tudo sobre cotas no ArchiCAD, desde como criar cotas inteligentes desde o zero, ou seja, cotas que estão associadas ao seu projeto e que vão se atualizar conforme o seu projeto vai mudando, até como editar as cotas, as suas representações e até mesmo como criar cotas totalmente automáticas aqui dentro do programa. Agora, antes disso, se você não me conhece, eu sou o Matheus Leone, eu sou sócio e criador da Curva, que é uma escola de tecnologia para arquitetura que tem o objetivo de tornar arquitetos e estudantes mais produtivos e também dar mais destaque profissional para vocês a partir das ferramentas dos programas corretos. E se você quer aprender mais coisas sobre isso e especificamente sobre o ArchiCAD, eu te convido a já se inscrever no canal e também já apertar no botão de gostei para receber mais conteúdos como esse. Eu já estou com o meu ArchiCAD aberto e a gente vai utilizar o projeto da Casa de Vidro, um projeto da Lina Bobardi que fica localizado em São Paulo, inclusive é aberto para visitação e eu super recomendo visitar quem tiver essa oportunidade. Mas enfim, eu tenho esse projeto modelado aqui e é ele que a gente vai usar para essa aula de cotas. Eu vou acessar aqui a minha planta e a gente pode ver que, a princípio, eu não tenho nada cotado aqui e eu quero mostrar para vocês um pouco do funcionamento dessa ferramenta. Para começar, essa é uma ferramenta de documentação que fica localizada aqui na barra de ferramentas do ArchiCAD. Justamente na aba de documentação, o primeiro ícone é a ferramenta de cota. E eu já vou pegar a ferramenta, deixa eu só colocar num vegetal aqui que está visível, eu já vou começar a cotar algumas coisas para vocês verem o funcionamento. Depois disso a gente vai entender algumas coisas de como modificar tanto a aparência quanto o que foi cotado. E depois que eu seleciono a ferramenta de cota, eu já posso iniciar o processo de cotagem. E o que eu tenho que fazer é clicar nos pontos que eu quero cotar. E aqui eu quero que você note uma coisa muito importante. Sempre que eu chegar com o meu cursor, que agora virou esse símbolo de mais, que é um símbolo de precisão, perto de um elemento, você vai ver que esse elemento vai ficar azul, indicando que o ArchiCAD está entendendo que eu estou querendo cotar esse elemento. Mas, Matheus, eu não estou entendendo, porque, por exemplo, se eu estou cotando esse ponto daqui, ele pode estar marcando tanto essa parede que está na horizontal, quanto uma laje, quanto uma parede cortina, quanto uma outra laje ou uma outra parede, enfim. Em um mesmo ponto que eu quero cotar, vários elementos podem estar coincidindo ali naquele vértice. É importante, então, eu entender exatamente o que eu estou cotando? É importante isso que está marcado em azul? Não é melhor eu só sair clicando aqui em um monte de ponto que eu quero? Não. Quando a gente está cotando, é importante sim a gente entender qual elemento a gente está cotando. Por quê? Isso vai ser importante porque as cotas do ArchiCAD elas vão se adaptar e elas são inteligentes. Se o meu projeto mudar, as minhas cotas podem mudar junto para estarem sempre atualizadas com o meu modelo. E para isso acontecer, o ArchiCAD precisa entender qual elemento aquele ponto está associado. Vamos entender isso com mais calma. Olha só, se eu chegar perto desse vértice dessa parede, eu já vejo que isso está marcado. Se eu quiser selecionar um outro elemento para cotar, eu posso usar a tecla Tab do teclado, sem mexer o meu mouse, e conforme eu for apertando na tecla Tab, ele vai circular entre as diferentes opções de elementos que eu posso selecionar. Aí depois até vai selecionar as minhas linhas do orientador, mas esse não é o caso. Aqui eu vou selecionar essa parede mesmo, eu vou fazer um clique. E a partir do momento que eu faço o primeiro clique, você vai notar que aqui eu já vou ter um indicativo de uma bolinha marcando esse ponto da minha cota. E aqui tem uma coisa importante sobre o ArchiCAD. Sempre que eu marco e aparece uma bolinha nesse ponto de cota, quer dizer que o ArchiCAD reconheceu esse ponto e reconheceu esse elemento, e que essa cota está associada a essa parede. Se eu fizer uma cota e aparecer um quadrado com mais no meio, quer dizer que essa é uma cota estática. Aqui no caso eu cliquei até no meio do nada. Então o ArchiCAD ele vai cotar esse ponto, mas ele não vai associar esse meu ponto a nenhum elemento. E se alguma coisa mudar no projeto, essa cota vai continuar parada no mesmo lugar. Então é sempre importante a gente tentar fazer isso que eu falei agora, de linkar a cota com um elemento específico e evitar usar essa cota que tem esse símbolo quadrado, mas sim essa cota que tem esse símbolo redondinho, tá? Nesse caso eu vou clicar de novo no mesmo ponto para cancelar e eu vou cotar aqui mais alguns elementos. Então eu vou cotar aqui, ó, por exemplo, essa janela. Vou pegar aqui essa outra extremidade da janela e aqui eu estou vendo que ele está tentando pegar a parede, não é o que eu quero. Eu vou tentar apertar Tab aqui algumas vezes para selecionar a janela e depois eu vou selecionar essa parede daqui. Depois que eu estiver feliz com todos os pontos que eu quero cotar e eu quiser finalizar a minha cota, eu vou clicar 2 vezes com o meu mouse. Quando eu clicar 2 vezes, a gente ainda não finalizou o posicionamento da cota. Eu tenho que fazer um último clique. E agora você vai notar que apareceu no meio da minha linha de cota uma bolinha, que indica justamente qual que é a orientação da cota que eu quero colocar. A minha cota pode estar na horizontal se eu colocar o meu cursor aqui em cima ou aqui embaixo. Ela pode estar na vertical se eu colocar de um lado ou do outro. Porque por mais que eu já tenha colocado os pontos, eu tenho que indicar a partir de qual eixo eu quero cotar esses elementos.
No caso, eu quero que minha cota esteja aqui em cima mesmo. E aí, quando eu estiver feliz, eu vou fazer mais um clique e o ArchiCAD já vai posicionar essa minha cota aqui. Tendo a minha cota posicionada, eu posso selecionar esse meu elemento e clicando na linha de cota, eu posso usar as ferramentas de edição normais do ArchiCAD, como o Ctrl D para arrastar e reposicioná-la aqui no meu projeto. Agora que a gente viu isso, também quero mostrar para vocês umas formas de editar uma cota já criada. Pode ser que eu queira adicionar ou remover algum ponto dela. E eu até posso fazer isso por meio da minha paleta flutuante. Se eu clicar na linha de cota e clicar novamente, na minha paleta eu tenho várias opções de cotagem, como por exemplo adicionar um novo ponto, alinhar a linha de cota, então eu posso realinhar ela com algum elemento, eu posso deslocar os meus extensores aqui de marcador, então posso deixar eles mais para perto do desenho e não tão curtinhos como eles estavam. E eu também posso fazer algumas outras coisas, como pegar essa linha de cota em particular e levar ela um pouco mais para cima por alguma questão de organização e coisas do tipo. Mas para fazer edições simples como adicionar ou remover um ponto de cota, tem uma forma mais eficiente, que é o seguinte: eu vou clicar na minha linha de cota e segurando o Ctrl no meu teclado, eu vou clicar nos pontos da minha linha de cota que eu quero remover. Então, se eu clicar aqui ou aqui, ele remove esses pontos. Se eu quiser adicionar, é a mesma coisa. Eu vou clicar em algum lugar do modelo e, de novo, você vai notar que o ArchiCAD vai marcar em azul os elementos vinculados que eu quero cotar. Então, no caso, eu quero cotar essa parede e eu também quero cotar essa janela e eu voltei com as minhas cotas para cá. Então, segurar o Ctrl e clicar com a minha linha selecionada é uma das melhores formas de editar uma cota. Eu costumo, inclusive, fazer esse processo quando eu estou cotando normalmente. Eu crio uma linha de cota que pega de uma extremidade a outra do que eu preciso cotar e depois eu simplesmente seleciono ela e vou clicando nos meus elementos que eu quero cotar. Nesse caso, eu quero cotar a parede e eu ainda posso segurar o Ctrl e apertar o Tab para circular entre os diferentes elementos que eu quero cotar, para ter a minha cota vinculada e vai dar tudo certo. Inclusive aqui a gente pode ver que, por exemplo, se eu pegar essa parede e eu mudar a espessura dela aqui no meu projeto para 20 centímetros, a minha cota, como estava vinculada a ela, vai se adaptar. E aqui eu já vejo que a minha cota se ajustou e eu não tenho que ficar me preocupando em revisar uma cota depois que eu fizer uma mudança de projeto. Se eu fizer a cotagem da forma correta, eu sei que já vai estar tudo alinhado e eu não tenho que ter esse tipo de preocupação, o que é muito importante num fluxo BIM eficiente aqui dentro do ArchiCAD. Agora, falando da representação gráfica das cotas, a gente pode selecionar uma cota e entrar nas definições do elemento. E aqui a gente tem várias configurações importantes. Por exemplo, aqui no tipo de cota, eu tenho como usar o método linear, que é esse que a gente está vendo. Eu tenho como usar uma cota que vai somar os valores, que o ArchiCAD chama aqui de método cumulativo. Então, aqui, em vez de colocar o valor de cada segmento individual, ele vai pegar o valor do zero até onde esse segmento coloca. É um tipo de cota que não é lá muito usual, mas também funciona e pode ser necessário dependendo da sua representação. Eu tenho esse mesmo estilo de cota, só que com uma representação diferente. Eu também tenho uma última opção aqui que para mim agora não está habilitada, que é o cota de elevação. Mas é claro, se eu entrar em um corte ou em uma elevação, eu consigo usar esse tipo de cota para fazer um marcador de elevação. Então eu posso pegar a ferramenta de cota aqui, escolher essa opção. Você vai inclusive notar que todas as minhas opções de representação aqui vão variar de acordo com a opção de tipo que eu escolher aqui, e eu posso escolher, por exemplo, a cara desse meu marcador. Eu tenho aqui várias opções que eu posso selecionar, e aqui eu posso simplesmente pegar, marcar esse ponto daqui, clicar 2 vezes para finalizar, e aqui eu já estou vendo que eu já tenho um marcador aqui indicando que esse daqui é o nível 00, e eu posso usar isso para cotar todos os níveis que eu precisar, para ter isso disponível e representado nos meus cortes e nas minhas elevações. Voltando para a nossa planta e entrando de novo nas definições do elemento da cota, eu tenho várias outras configurações, como por exemplo as canetas para configurar a espessura e cor de cada um dos elementos da minha cota, a possibilidade de ter uma altura dinâmica dessas minhas linhas de chamada, para que eu tenha uma cota que talvez tenha uma leitura mais fácil para que as pessoas já consigam ver exatamente o ponto que a gente está cotando, ou até mesmo ter uma cota que fica um pouquinho mais simplificada, talvez fique com um desenho mais limpo, mas talvez menos legível, depende do seu projeto. Enfim, eu tenho outras configurações, como tudo sobre o texto da cota, as dimensões dela e também ao apontador. Mateus, o que é o apontador de uma cota? É o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma cota que está muito pequena, então eu vou até adicionar um ponto de cota bem aqui no meio dessa cota de 20 centímetros, e a gente consegue ver que as coisas começam a ficar um pouco caóticas aqui. Eu não sei exatamente, às vezes não fica muito claro, dependendo da escala do meu desenho e do tamanho da letra, qual texto representa qual pedacinho dessa cota.
Eu até consigo pegar esses textos e movimentá-los assim para tentar deixar um pouco mais legível, mas o ArchiCAD tem uma coisa chamada de apontador. Se eu pegar uma dessas cotas e eu afastá-la o suficiente da minha cota que ela está representando, o ArchiCAD vai colocar um apontador, que é justamente uma setinha falando esse número está associado com esse pedacinho da cota. E eu ainda tenho a possibilidade de modificar isso, como eu falei. Eu posso, por exemplo, deixá-lo um pouquinho mais limpo e um pouquinho menor, para talvez ter uma representação um pouquinho mais interessante daqui, ó, para ter uma organização melhor da minha cota e do que representa cada um desses pedacinhos. Agora que você entendeu tudo sobre como a gente consegue cotar de forma manual, eu quero te mostrar um pouco sobre a cotagem automática. Mas aqui eu vou ser sincero, eu uso a cotagem automática em raros casos e para uma função muito específica, que é fazer uma cotagem exterior e mais geral do projeto. Para fazer a cotagem de quase todo o resto, eu costumo fazer a cotagem de forma manual, como você acabou de ver. Eu sinto que assim eu tenho mais controle e eu não preciso, depois de ter feito a cotagem automática, parar para revisar o meu modelo. Eu já estou fazendo a cota como eu quero que ela saia e principalmente para cotar coisas internas ao projeto, eu acho que ela funciona melhor. Mas, de qualquer forma, se a gente quiser fazer uma cotagem automática, a gente tem que fazer o seguinte. Eu tenho que primeiro selecionar todos os meus elementos que eu quero cotar. Aqui, no caso, eu posso selecionar todas as paredes do meu projeto. Inclusive, se você quiser aprender técnicas de seleção mais avançadas no ArchiCAD para conseguir selecionar o que você quiser a qualquer momento, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar um card para ele, para você poder assisti-lo depois, caso você queira se aprofundar nisso. Feito isso, eu vou acessar o menu de Documentação, Extras de documentação, cotagem automática e cotagem exterior. Nessa janelinha eu consigo configurar o que eu quero cotar. Então eu posso cotar, por exemplo, uma cotagem mais geral, de uma extremidade à outra, e eu consigo ver aqui, olha, que esses números, eles indicam aqui nesse desenho o que eu vou estar cotando, e eu acho que esses desenhos do ArchiCAD são sempre muito explicativos e valem a pena serem conferidos. Então, eu tenho essa cotagem mais geral, eu tenho uma cotagem da geometria exterior, então se eu tiver alguma discrepância, né, algum desalinhamento na parte externa do edifício, isso vai ser cotado. Eu tenho a cotagem das estruturas, caso eu tenha isso daqui, e no caso aqui ele vai levar isso em conta as espessuras de parede também. Eu também tenho a cotagem das aberturas, das portas, das janelas, das clarabóias que estão nesses elementos selecionados. Nesse caso, eu vou cotar tudo isso. Aqui, especificamente falando das aberturas, eu tenho a possibilidade de cotar o eixo delas, o centro ou as extremidades. Nesse caso, eu vou cotar as extremidades. E aqui eu posso pegar o que eu quero cotar em relação às portas e também às janelas. Nesse caso, eu vou cotar o tamanho do vão de parede mesmo. Aqui, em relação às paredes, eu vou cotar pelas faces externas e não pela face do núcleo. A face do núcleo seria, por exemplo, se eu estivesse usando paredes compostas, em que eu tenho uma camada de reboco e uma camada de alvenaria, ele poderia cotar só a dimensão do tijolo, ignorando o reboco, o que pode ser útil para uma planta que vai para o momento preliminar de uma obra, por exemplo, em contrapartida a uma planta que vai entrar no momento posterior, que leva em conta os acabamentos. E isso daqui pode ser útil já na cotagem automática do ArchiCAD. Feito isso, eu ainda posso colocar aqui que eu quero cotar os 4 lados, e nesse caso eu quero, e também aqui a distância entre as linhas de cota. Depois eu posso dar um OK e agora eu já posso começar a posicionar a minha cota. Eu tenho que começar inserindo a direção da minha cota. Nesse caso, eu vou selecionar alguma das linhas que fazem o perímetro da minha casa. Nesse caso, a gente tem uma casa que tem um formato, né, de um perímetro que é retangular. Eu vou clicar em uma dessas linhas daqui. Nesse caso, eu vou escolher essa linha da direita, que está na vertical. E eu vou simplesmente desenhar uma linha de uma extremidade à outra, que está seguindo exatamente a inclinação, nesse caso, totalmente vertical, de um desses perímetros. Agora que a gente fez isso, ele já entendeu esse posicionamento e eu posso clicar em algum lugar onde eu quero posicionar a primeira cota. Isso é indicado por esse ícone de martelinho do ArchiCAD. Quando eu faço isso, olha só, ele já colocou o posicionamento de todos esses elementos. Aqui no caso, eu estou vendo que, como a última parede que a gente selecionou é essa da escada, ele acabou colocando essas cotas daqui muito próximas dela. Não tem problema, eu posso selecionar as 4 e simplesmente deslocá-las para cá, para que elas fiquem certinhas. E por mais que isso possa parecer ter facilitado bastante, e de fato talvez nessa situação tenha, eu vou sempre ter que chegar e conferir cada uma dessas cotas para ver se o que ele cotou está certo ou se faz sentido. Aqui, por exemplo, nessa primeira cota, estou vendo que ele cotou algumas coisas que estão muito para trás do modelo e que às vezes não ficam bem associadas. E talvez faça sentido eu ir desmarcando alguns desses pontos para deixar uma cotagem um pouquinho mais simples ou corrigir ela ao longo do processo. Eu sempre tenho que ter esse trabalho de fazer essa verificação
porque eu tenho que ter a confiança de que eu estou entregando uma coisa que está cotando exatamente o que eu quero e que está cotando de uma forma legível, que faz sentido para um humano que está lendo e não necessariamente só alguma coisa gerada por uma máquina. Mas, de qualquer forma, dependendo do tamanho do seu projeto, pode ser que isso faça bem mais sentido do que fazer todas essas cotas manualmente. Espero que agora a ferramenta de cota tenha ficado mais clara para você. E isso é só uma das coisinhas que a gente tem no ArchiCAD. E se você está vendo esse vídeo, você provavelmente está querendo conhecer mais sobre esse programa. E se você quer aprender outras coisas, como, por exemplo, o desenvolvimento de tabelas, a extração de quantitativos e coisas do seu modelo, eu fiz um vídeo inteiro falando tudo sobre como a gente pode extrair quantitativos e tabelas do seu modelo do ArchiCAD de uma forma inteligente. Se isso te interessa, é só você apertar nesse vídeo que já apareceu aqui do seu lado.